Prazer estar falando aqui, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora, e aqui nesse perfil ajudo profissionais que desejam se tornar um especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então, você está em busca de ter mais resultados com seus pacientes, é importante que eu traga aqui resultados para vocês e que eu traga exercícios práticos que vocês possam implementar. Agora a gente vai então para o nosso segundo ponto da âncora de imagem. E o segundo ponto da âncora de imagem, né? Lembrando que eu também expliquei para vocês o que é uma âncora de imagem. A âncora de imagem é aquela imagem, aquela fotografia que corresponde a tudo que está relacionado àquele fator de trauma, tá? Eu, infelizmente, tive o desprazer de perder uma vizinha de frente hoje pela manhã, e foi uma situação, assim, bastante dura ver a família encontrando essa pessoa, né, desfalecida dentro da própria casa. Era uma pessoa que estava sozinha. Então, a imagem disso tudo vai ficar na cabeça delas de uma forma, na minha cabeça de outra forma. A relação que elas têm com essa senhora é diferente da relação que eu tenho. Então, por mais que eu tenha estado ali em contato com o corpo, estando dentro da ação, tentando ajudar o máximo possível, o que gerou para mim, de certeza que foi diferente do que gerou para elas. Então, consoante aonde gera a minha âncora de imagem, os meus sintomas físicos vão ficar acionados, tá? É claro que como eu uso a biomicrohertz, eu já fui aqui e já apaguei. Se fosse emocional, se fosse uma pessoa da minha família, eu não faria, a gente não faz processo de biomicrohertz. A única questão que a gente não usa nos primeiros momentos do luto. Então, no primeiro processo de luto, respeitar pelo menos uma semana, duas, e só depois de 2 semanas de luto que a gente deve fazer, porque todo paciente necessita viver o luto, tá? Mas como o meu caso não era esse, então eu já fiz a limpeza para não ter questões aqui. Tá, então passamos pelos pensamentos e a gente vai falar agora pelo primeiro, a gente falou dos pensamentos e a gente agora vai falar sobre espaços físicos. Você precisa identificar se o seu paciente com ansiedade e depressão, né? No caso, a gente está falando 5 formas de identificar o que gera ansiedade, mas como eu disse, crises em geral, para depressão pode ser igual, tá? Então, espaços. O que significa espaços? É perceber se quando esse paciente vai em certos e determinados lugares, ele acaba tendo uma crise de ansiedade. E aí, o que é importante? Muita gente fala pela aí na internet e tem a ideia de que se eu vou num espaço público, no shopping, o que me gera ansiedade, a minha fobia social ou a minha agorafobia, está relacionada ao quê? Ao fato de eu ir no shopping e não percebe que a ligação é apenas a âncora de imagem e que pode estar relacionado de forma direta com um trauma que não tenha nem nada a ver com shopping. Se você não sabia disso, é bom que você saiba. Imagina, no meu caso, o que gerava para mim epilepsia era muitas pessoas conversando. E eu poderia pensar, eu passei por algum trauma que tinha muitas pessoas conversando, eu passei por algum trauma no ônibus, no autocarro que eu andava, para poder ter que desmaiar toda vez que eu entrava no autocarro? Não. Eu não tinha passado por nenhum trauma dentro de um autocarro ou dentro de uma caminhoneta, mas eu tinha passado por um trauma que tinha muitas pessoas conversando ao mesmo tempo. E era esse o tipo de trauma, essa era a âncora de imagem que era acionada quando eu entrava dentro do autocarro. Então, o meu corpo era como se ele fosse teletransportado de novo para o conflito que eu tinha vivido. Como assim, Gi? Ó, exemplo simples aqui para todo mundo conseguir compreender. Assim que a porta do autocarro abria para eu ir para a escola e que eu pisava e subia o degrau, eu passava a matraca, né, aquela roletinha que tem, eu passava a matraca, ia para me sentar, às vezes não tinha lugar para sentar, e eu estava em pé, e eu já começava a passar mal, eu já começava a sentir falta de ar, eu já começava a sentir o meu peito apertado, eu já começava a sentir que eu ia desmaiar, eu já começava a sentir tudo isso. Mas o que acionava isso? O murmúrio. Aquela conversa paralela de todo mundo conversando ao mesmo tempo era exatamente a âncora, a imagem que o meu cérebro tinha guardado no momento em que eu perdi o meu pai, no momento do velório do meu pai. No meu cérebro, a dor que eu estava sentindo não era relacionada só à morte do meu pai. A dor que eu estava sentindo era do burbúrio. O seu cérebro, o cérebro do paciente, ele não consegue identificar se aquilo que está acontecendo naquele momento. Eu acabei de ser mordida por um cão enquanto eu estava bebendo água.
Ele não consegue perceber se a minha dor maior foi só porque o cão me mordeu ou porque a água também, a forma que eu bebi a água, que eu digeri a água, que eu me assustei com a água naquele momento, também foi uma âncora. Então, para não perder tempo, como ele tem milésimos de segundo para fazer essa fotografia, ele guarda todas as informações do que estava acontecendo. É como você comer um arroz de marisco e você ter alergia do marisco. Você tem alergia do arroz? Não. Você tem alergia do marisco, não é? Que estava junto com o arroz. Então, quando você sente alguém fazendo um cheiro de arroz de marisco, você já passa mal. Por quê? Porque você identifica que ele tem. Pode ser massa, pode ser tudo, porque tem ali uma âncora, né? Algo que faz com que você entre em estresse. Então, nesse caso, a gente precisa entender se esse paciente tem espaços particulares que ele tem crise de ansiedade. Aí eu quero, terapeuta, que você pergunte para o seu paciente quais os espaços que ele costuma ter crise de ansiedade. E lembre esse paciente da importância de, se ele sentir uma crise de ansiedade no quarto, para ele não permanecer no quarto. Se ele sentir uma crise de ansiedade na cozinha, para ele não permanecer na cozinha durante a crise. Para quê? Para não aumentar. Imagina que seja essa a âncora de imagem, que a âncora de imagem seja a cozinha. Um estresse que ele teve na infância, talvez viu o pai batendo na mãe dentro da cozinha, ou a mãe batendo no pai dentro da cozinha, e ele guardou aquela imagem. Então, quando ele está na cozinha, ele fica mais propenso a ter uma âncora de imagem afetada, tá? Um gatilho emocional. Então, a gente precisa entender quais são esses espaços que esse paciente tem tido essas crises de ansiedade ou essas crises depressivas e o que está acontecendo nesses espaços. Então, um paciente ele pode se sentir mal só de entrar num local. Por quê? Porque ele teve uma experiência negativa que tinha algo parecido com aquilo. Você já passou por alguém que tinha um perfume de um ex que você gostava? Ou de uma ex que você gostava? Não te traz instantaneamente memórias? Ou você já ouviu uma música que você costumava ouvir num relacionamento antigo e que quando você ouve não traz exatamente memórias para você? Rápido. Por que isso acontece? Mesmo que você não queira, vai acontecer. Porque o seu cérebro guardou num banco de imagens, memórias sonoras e sensoriais sobre eventos que foram importantes para você. Mesmo que você não goste mais dessa pessoa, aquela imagem ficou guardada, tá? Então, até para se proteger. Então, é importante a gente conseguir lembrar que espaços, seja um lugar muito branco, seja uma estação de comboio, seja dentro de um carro, seja numa ponte, pode ser um fator que gere para você estresse ou gere ansiedade para o seu paciente por conta dessas questões. Fez sentido para vocês o ponto 2 que eu trouxe? Por exemplo, terapeuta, se você está sentindo que o seu paciente tem espaços, a gente tem duas formas de lidar com aquilo. Se é uma memória consciente, você não tem o uso da biomicrohertz para fazer e conseguir desobstruir esse trauma emocional, o que você vai fazer? Uma terapia de introspectiva, ou seja, uma exposição gradual de desensibilização, por exemplo. Fechar os olhos e levar ele até esse lugar, através de uma meditação guiada que possa fazer com que esse paciente possa ir tendo outras memórias nesse mesmo ambiente. Por exemplo, se o meu paciente não consegue mais ir no hospital, em vez de eu ficar forçando ele a ir no hospital e ver se ele ficou melhor, eu vou fazer essa desensibilização. E como que eu faço essa desensibilização gradual? Eu vou pedir para ele fechar os olhos, vou dizer para ele respirar, agora imaginar o hospital, e agora vou imaginar que nasceu alguém que seja importante para ele. Vamos imaginar o seu nascimento, como foi importante, foi algo bonito, ou da sua netinha, ou do seu filho. Vamos imaginar o momento que nasceu, e aí eu vou ter que reforçar a memória positiva para apagar a memória negativa, tá bom?